O Alto de Santo Antônio, Memórias de um Povo de Fé, surgiu da necessidade de documentar a produção do espetáculo e sua apresentação, como forma de valorizar os artistas que faz dessa produção uma verdadeira obra de arte, documentando as memórias vividas das figuras que marcaram a festa do padroeiro, como também da comunidade. Falar um pouco sobre o Alto de Santo Antônio nos remete a um sonho, porque foi a partir daí. Eu, quando estava assistindo os outros espetáculos da cidade vizinha, tinha essa vontade, tinha esse desejo de ter um espetáculo que contasse a história de Santo Antônio na minha comunidade. Esse sonho foi compartilhado. Sempre que, quando tinha festa de São Antônio, a gente sempre mencionava, era bom ter um espetáculo do Alto, era bom ter um espetáculo que contasse a história de Santo Antônio. E quando o Instituto Meu Sertão surgiu, né, a instituição que abraça a parte da cultura, eu trouxe essa ideia para o Instituto Meu Sertão abraçar esse sonho para somar essa história que pudesse ter como um apoio para aquele sonho fosse realizado. Então, quando eu levei essa proposta para o Instituto, juntamente com todos os associados e a diretoria, abraçaram de cheio, né, com a presidenta Magali, e a gente procurou ainda mais parceiros para que o espetáculo acontecesse. Então, foi a partir daí que a gente convidou a Escola Estadual América Holanda, na diretora que está à frente, Aparecida Nunes, a qual, de imediato, abraçou a ideia. Porque a gente aí uniu, né, a cultura e a educação, somando, e a parte da religiosidade popular. Como a comissão da festa da igreja também abraçou a ideia, juntou a cultura, educação e religião. A partir daí, somou ainda mais para que esse sonho acontecesse. Falar do Alto de Santo Antônio é falar de sonho. E é falar de sonho, quando se fala de sonho, para se transformar um sonho, nunca a gente pode sonhar sozinha, né? Tem que ser junto para poder se tornar realidade. E isso foi o que aconteceu. Há 3 anos atrás, quando surgiu a proposta da realização do Alto de Santo Antônio, juntou um sonho que eu tinha muita vontade, Arnilson também, e esse sonho se tornou realidade. Com muitos problemas, sim, mas com os problemas, graças a Deus, tudo superados. Fazer com que os alunos da América Holanda participassem de forma pedagógica, né? A gente ter essa consciência que eles, para conscientizar eles da importância deles como artistas, eles se tornar artistas, né? E a melhorar o aprendizado dele em todos os tipos e todas as formas. Desde a questão da leitura, né? Desde a questão da comunicação, da desenvoltura, para ele se tornar esse artistas, né? Artista através da arte. E isso o Alto de Santo Antônio proporcionou a esses alunos, como também a escola, né? E todos que participaram. Falar do Alto de Santo Antônio é prazeroso. É uma atividade teatral que chegou para somar os talentos existentes aqui em nossa comunidade. E aqui na Escola Estadual América Holanda, o teatro ele é visto como uma atividade importantíssima, tanto dentro do contexto escolar, como dentro do contexto social, onde os alunos desenvolvem tanto as suas habilidades cognitivas, socioculturais,
de interação social. E isso vem enriquecer ainda mais o potencial dos nossos alunos. Desde a primeira edição, sempre estive engajada nesse projeto, colaborando com a Arnilce e com toda a escola, o Instituto Meu Sertão. O Alto de Santo Antônio traz emoção, o Alto de Santo Antônio traz alegria, o Alto de Santo Antônio promove para todos aqueles que assistem uma verdadeira experiência com o amor de Deus, com Santo Antônio, bem como, retomar, recuperar, de certa forma, as memórias, da nossa comunidade, da nossa história, da nossa festa, do nosso padroeiro Santo Antônio. Falar do Alto de Santo Antônio é falar da fé de um povo forte, onde, através da expressão artística, da arte, do teatro, a gente vê mães, mulheres encenando, pais, crianças, jovens, ensinando a história do nosso santo padroeiro, a história da construção da nossa capela, a vida vivenciada pelos mais velhos que construíram essa história de fé aqui na nossa população. E é isso, eu acho que é falar, manter viva a cultura de um povo, a religiosidade popular, que sempre está expressa através das ações feitas por o povo durante os festejos do nosso santo padroeiro, Santo Antônio. Uma maneira de reduzir custos, o Alto ele é apresentado na Praça de Eventos Pedro Batista de Alcântara, ao lado da igreja. Sonhamos em um dia fazer o espetáculo no céu aberto, na própria patamar da igreja, mas, devido aos custos, a gente sempre faz no palco da praça. E nesse ambiente menor, pequeno, a gente planeja, cenários. Esses cenários, para que o público não perceba a troca de cenas e cenários, a gente utiliza uma cortina, e essa cortina é onde a magia acontece. Os bastidores é onde a equipe de produção, a equipe de cenário e os próprios atores é quem fica fazendo essa mudança de cenário acontecendo em tempo ao vivo, no real. A produção dos cenários é toda feita pelos artistas da comunidade, todos os voluntários, que estão inseridos ali do Instituto em parceria com a escola, os associados do Instituto Meu Sertão, e o material também é comprado dentro do município. Então percebemos aí a importância, toda a logística do incentivo, a valorização e, por que não dizer, movimenta até a economia do local, da comunidade. Então, para que isso ocorra tudo nos conforme, tudo do planejado, a gente faz um ensaio geral, com os cenários, com tudo que o Alto vai ocorrer no dia, a gente faz um ensaio teste. Então, nesse dia, a gente já leva todo o cenário pronto, já leva os objetos, principalmente a feira, a feira de Mangaio, que a gente colocou lá para representar os comerciantes e o próprio leilão. Então, nesses ensaios é onde a gente percebe, os erros, onde é que entra, o tempo, se dá tempo entrar o cenário ou não. Então, exige da equipe uma atenção para que tudo ocorra no seu tempo. E os atores em cena, os estudantes, dona de casa, tiveram uma formação de uma oficina de arte cênica para ajudar em sua atuação e estarem preparados em sintonia com a equipe de apoio. Outra dificuldade que a gente enfrenta para a realização do espetáculo do Alto é a questão do figurino. Como nós não temos muitos recursos para ter o figurino próprio, a gente sempre busca parcerias. Então, graças a Deus que municípios vizinhos sempre nos ajudam, como Rodolfo Fernandes, Felipe Guerra esse ano, o município de Apodi. Então, estão sempre nos ajudando nessa parceria. E porque a questão do figurino é muito importante para a composição do personagem e também da apresentação como um todo, Então, a gente sonha um dia ter recursos para termos nosso próprio figurino. A outra parte importante é da maquiagem. Então,
E sempre a gente busca parcerias, apoios, né, voluntários. Então, esse ano conseguimos, da própria comunidade, maquiadoras, né, que elas, com sua forma de prestar seu serviço voluntário, também mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, nós convidamos, né, essas maquiadoras da comunidade para realizar o seu trabalho e contribuir para o Alto. Quando se pensou no tema do Alto para esse ano, 2024, a gente recorreu às memórias. Então, por que não contar as vivências, memórias lá do início da construção da capela, quando tudo começou? Então, o espetáculo do Alto, ele começa com esses depoimentos. Depoimentos esses de forma de áudio e de vídeo e com fotografias, lembrando lá das primeiras festas do padroeiro. Então, por isso que esse ano trabalhamos com as memórias de um povo de fé. Então, o espetáculo foi exibido no telão, né, na abertura. A primeira fala da filha de Pedro Batista. Ela fez um testemunho, né, das suas memórias de seu pai, Pedro Batista, que foi o fundador da capela. Então, ela abre o espetáculo com esse áudio e com fotos, falando um pouco da história da construção da capela de Santo Antônio. Decidiu, juntamente com sua família, fazer a doação de um terreno para a construção da capela. Com muita fé, coragem e perseverança, com o pouco que tinha juntado dos festejos em honra ao santo e com a ajuda da comunidade e de pessoas dos municípios vizinhos, iniciou a construção da capela no ano de 1963. Em 1965, meu pai, juntamente com a comunidade, recebeu as imagens para a capela, como também o sino vindo de Portugal, concretizando assim o seu sonho. Chega isso, né? O padre, nós pedimos ao padre, ele disse, não, Pedro, não pode fazer não, porque tem muito chique, muito espinho. Aí o padre Pedro disse, padre, não pode não. Aí ele disse, se nós enfrentar, se vocês enfrentar, eu não acredito não. Na outra semana já arranjamos gente e ele fez no campo. Eu trabalhei desde o começo. Eu lembro muito do leilão de Santo Antônio, quando começou, as coisas tudo muito pequenos, leilão simples, e era gritado por Tiburcio, Medeiros. Pronto, o leilão não era como o de hoje em dia não, o leilão era mínimo, porque era um pedaço de galinha e o copo de cerveja, e o povo rematava com o maior prazer do mundo. E dava um lucrozinho, que depois foi construindo a igreja, né, do nosso padroeiro Santo Antônio. Muito bom, tinha 2 leilão, 2 barracas, uma vermelha e outra azul. Era bom, 2 leilão, porque na época era 2 candidatos, uma do azul e outra vermelho. Aí tinha 2 barracas, como faz ali, aí tinha 2 barracas, uma vermelha e outra azul. Naquela época era assim. Eu me lembro ainda das barracas, das festas, das coisas, eu era muito criança, mas eu lembro. Após meu pai veio Dona Marinha, tomou a administração também. Aí a senhora tomou de conta uns poucos de anos? Todo ano. Todo ano a senhora ia fazer a festa? Todo. Fazer e faz. Viva Santo Antônio! Viva! Então, a partir desses depoimentos, dessas memórias, foi construído um enredo para ser apresentado. Então, para que o público entenda tudo o que vai acontecer no Alto, no espetáculo, é a partir dessas narrativas, dessas memórias dessas pessoas que fizeram parte da história da construção da capela. Logo após exibirmos, né, no telão essas memórias para o público entender o contexto da história do Alto, abrimos o espetáculo com um grupo
de dança. Esses jovens que fazem uma coreografia a partir, simbolizando os filhos ausentes. Estão com a mala, simbolizando aqueles que deixaram a nossa terra, mas que ainda têm as lembranças, têm as memórias. E colocamos para narrar toda a história do espetáculo uma senhora, representando a avó, as avós, né? E tendo como inspiração Dona Marinha. Então a atriz Larissa, professora, ela interpretou essa senhora, a avó, para a neta, né? Com a neta mostrando o álbum de fotos, remetendo às memórias das vivências da festa do padroeiro. Dentre as memórias que mais se destacaram dos relatos das pessoas que deram seus depoimentos, foi o leilão. O leilão esse que o Alto reproduziu, né? Então foi um grande desafio trazer essa memória do leilão dentro do espetáculo. Então o espetáculo, o enredo do espetáculo foi dividido em 2 momentos. O primeiro momento, a narradora, ela fala mais a origem da Capela de Santo Antônio, das festas, como eram as festas. E no segundo momento do alto do espetáculo, a narração foi a partir dos milagres de Santo Antônio. A neta começou a questionar como era a vida de Santo Antônio, o santo padroeiro, quais são os milagres, quais foram. Então, a partir daí, entra mais um pouco religioso, contando a história em si de Santo Antônio. Outro momento muito importante no alto é quando nós colocamos a aparição de Nossa Senhora. Esse ano, dentro do enredo, do contexto, quando Santo Antônio, criança, ele foi atentado pelo demônio, ele já vivenciava a fé a Nossa Senhora. Como Santo Antônio, ele, criança, recorre a Nossa Senhora, a Maria, né, mãe de Jesus, resolvemos colocar Nossa Senhora das Graças. Como é padroeira do município de Severino Melo, nada mais simbólico para a gente, né, do que colocar ela como intercessora naquele momento. Então foi um momento de muita fé e devoção, quando o público viu a Nossa Senhora das Graças no espetáculo. Então, na segunda parte da história de Santo Antônio, já começamos a falar, mostrar um pouco de Santo Antônio quando jovem, né? Filho único, de uma família bem-sucedida. Então, a partir daí, a gente já começou um lado, Santo Antônio já se tornando, querendo entrar para o chamado de Deus. Então, quando no espetáculo mostrou toda a trajetória de Santo Antônio enquanto criança, na sua vocação, partindo para quando ele era adulto, jovem, então mostramos como o dom da palavra, da fé e da sua própria vocação estava nítida. Então seguimos agora para os milagres. Mostrar os milagres de Santo Antônio no espetáculo é um grande desafio, pois são inúmeros milagres. Então a cada ano a gente sempre menciona ou mostra um dos milagres, pois ele é conhecido dentro da fé cristã, né, dentro da Igreja Católica, como o doutor da Igreja. E esse ano o espetáculo mostrou um dos milagres. Um deles foi curar um louco. Então, quando foi mostrada essa cena que ele cura esse louco, percebemos como muitas pessoas não conheciam muitas vezes os milagres, né, de Santo Antônio. Então, um grande momento do espetáculo é quando a imagem de Santo Antônio, né, o ator, ele surge ali representando Santo Antônio, aonde mostra, né, que a partir da sua história de fé, de esperança, que tem o dom da palavra de Deus, tornou-se ali um momento ápice para a fé cristã. Que história emocionante, vó! Santo Antônio realmente viveu pela palavra de Deus. Por isso, vô Pedro teve ele como intercessor. É sim, minha neta. Por isso, a festa de Santo Antônio vem crescendo a
cada ano. Já são 59 anos de memórias de um povo de fé. Que as nossas memórias sejam compartilhadas e registradas em nossos corações e que o presente seja uma dádiva de Deus, que possamos aproveitar fazendo o bem ao próximo e que venham mais memórias. Escute, vó, já são os sinos da Capela de Santo Antônio. Vai começar a missa e a procissão. Viva Santo Antônio! Viva! Nessa edição de 2024, o Alto contou com 90 pessoas envolvidas: atores, atrizes, equipe de produção, dançarinos, equipe de roteiro e apoio, iluminação, mídias, fotografia, maquiagem, figurinistas, dentre outros, envolvendo várias faixas etárias, crianças, jovens e adultos. É um movimento social e cultural, todos se doando para o espetáculo aconteça. Essa luta fortaleceu para juntos conquistar o nosso sonho, tornando o Alto de Santo Antônio o patrimônio imaterial da cultura do município de Severino Melo, valorizando os artistas, a cultura, a religiosidade popular e todos que faz dessa produção uma verdadeira obra de arte.